Na verdade, e com os jovens não é diferente, né? Muito pelo contrário, eles é que estão cada vez mais antenados com as tecnologias. As crianças da nova geração possuem uma facilidade extrema em lidar com o assunto. Uma nova escola aqui em Goiânia visa estimular a criatividade de crianças e adolescentes para o desenvolvimento de novas tecnologias. Para sabermos mais a respeito desta novidade, recebemos aqui no estúdio da Rádio 730 a diretora desta escola, né? Uma escola, a gente pode dizer que é uma escola de robótica, né? A gente vai entender bem como é que funciona tudo isso, né? Tá novinha essa escola e a Vanessa Barbosa de Oliveira é a diretora e veio aqui participar com a gente hoje para falar sobre essa novidade. Olá, Vanessa, boa tarde. Prazer em recebê-la aqui na 730. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, ouvintes. O prazer é todo meu de estar aqui. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da gente. Não chega a ser propriamente uma escola de robótica, né? É programação e robótica. Programação e robótica. Mas quando a gente fala de escola, aqui a gente está falando de uma escola que é voltada só para isso, ela usa uma metodologia diferente, mas também tem ali a grade básica do ensino regular. Não, ela é focada só em programação e robótica. Ela é uma escola para crianças e adolescentes de 7 a 16 anos e a gente, inclusive, faz parcerias com escolas que têm uma grade curricular assim, normal, de ensino fundamental. Uhum. Nós viemos para Goiânia para agregar, inclusive para as escolas que estão aqui em Goiânia, para que a gente consiga dar um ensino assim, de qualidade muito boa, que a gente tem todo um material didático, todo desenvolvido pela Control Play, nós, um programador da Unicamp, e eles, assim, o material didático é fantástico, ele é bem lúdico. Programação não é fácil de entender, de aprender, mas o material didático facilita muito o aprendizado. Tem muitos pais, inclusive, que estão aprendendo junto com os filhos. E é bem interessante ver, assim, como os pais ficam felizes, inclusive, de estar aprendendo de uma forma tão simples, tão fácil, quando a criança está lá com a gente e quando chega em casa, eles estão ajudando a criança com o nosso material didático, que inclusive é impresso para que os pais possam acompanhar também esse desenvolvimento da criança. Pois por mais que seja uma linguagem complicada, eu imagino que para esse público em específico, né, essa faixa etária, 7 a 16, 14, né, não, 7 a 16 anos, que seja bem mais fácil de lidar. Porque quando a gente fala você começou falando de programação, e aí, Vanessa, já puxei aqui na minha memória quando eu tinha lá os meus 15, 16 anos de idade, que o computador era uma coisa, assim, muito distante da realidade da maioria das pessoas, né? Existia, obviamente, viu, gente? O pessoal que é mais jovem, né, já existia. Mas, assim, não era muito fácil se encontrar um computador numa residência, né? Isso era só para as pessoas muito abastadas. Mas eu me recordo que eu fazia um curso técnico em contabilidade e eu tinha aulas de processamento de dados. E a gente aprendia, né, programação eu achava aquilo... O que eles aprendem com essa programação é o que na realidade os universitários aprendem na ciência da computação, no curso da ciência de computação. Mas é lógico que o grau de facilidade, assim, a didática ela é diferente, né? Ela é uma didática muito mais simples de se entender. E é por isso que a gente está aqui para agregar, inclusive para as escolas e para Goiânia. Bom, em Goiânia é novíssimo isso, né? A escola inaugurou mês passado. Em outubro. Nós inauguramos dia 7 de outubro aqui em Goiânia e nós somos uma franquia de Campinas. E a escola ela está aí pelo Brasil todo, já com várias filiais. E como que surgiu essa ideia de uma escola de programação em robótica para crianças? Eu acho que é a própria necessidade do mercado mesmo, né? Porque as crianças hoje, elas estão muito, assim, ativas, inclusive, assim, julgando, assim, interativas na tecnologia. E o que a gente está propondo, o que a gente propõe nessa escola, que eu acho que o motivo que tem muitos interessados, né, muitos pais interessados, é fazer com que a criança, em vez de ficar só julgando, ela pare de julgar e comece a desenvolver a criatividade dela, a desenvolver o raciocínio lógico, a criar mais, né, com a programação, porque a programação ela desenvolve muita capacidade da criança e
O mercado de trabalho está aí para mostrar que daqui 5, 10 anos, quem não souber programação não está no mercado de trabalho. Então, a gente está, os pais, eles estão muito assim procurando a nossa escola, muito em função da necessidade de aprimorar a criança com a tecnologia e na programação para que eles sobrevivam no mercado e consigam competir no mercado de trabalho do futuro. Pois é, como os tempos mudam, né? Quem é ainda mais antigo que eu passou pela fase da datilografia, né? Se não tivesse um curso de datilografia, era difícil conseguir um bom emprego. Aí depois veio com a informatização, com os computadores, né, o período da digitação. Então você tinha que saber, secretária tinha que saber digitar rápido, então tinha os cursos de digitação. E aí com o avanço, né, das tecnologias, isso décadas atrás, 2 décadas atrás, né, era importante saber utilizar os programas dos computadores, o básico. Aí a gente fazia aqueles cursos de pacote Office, olhando lá na frente, porque esse público parece que já nasce sabendo mexer no Word, no Excel, em tudo, né? É um público, assim, que eles têm muito mais facilidade com a tecnologia, né? Agora, eles vão ter a facilidade em programar, que, na realidade, assim, pra gente, antigamente, era aprender a ler, né? Agora é aprender a programar, pra você conseguir entrar no mercado, né? Então, é realmente, assim, muito importante. E a Controlplay, a gente tá sentindo, assim, uma receptividade muito. Os pais estão amando a escola, a gente tem uma proposta muito legal, então eu convido realmente todo mundo para ir lá, para fazer uma visita. A gente tem aula experimental gratuita, se a criança pode ir lá, testar, ter uma aula, ver como que é, sem compromisso nenhum. Uhum. Como que funciona a dinâmica da escola em si, né? São turmas de acordo com a faixa etária, como que é? Sim, nós temos turmas de 7 a 9 e de 10 a 14. A partir de 15, 16, a gente já tem uma necessidade, assim, a gente está sentindo aqui que tem uma necessidade maior de, assim, uma turma individual, assim, uma turma não, né? São aulas individuais, porque o adolescente já está ali quase no ensino médio, ele precisa de um tempo mais, assim, ativo, né, na programação para conseguir chegar no ensino médio de uma forma assim, mais fácil, né, porque o ensino médio realmente demanda muito, né, do adolescente. Então, de 7 a 9 anos, a gente tem o K1 e o K2, e de 10 aos 15 anos a gente tem o M1, M2 até o M8. Eles saem programadores de lá, assim, quando você termina o M8, até banco de dados eles vão aprender. A ideia é que a criança lá com 6 aninhos comece e ela vá passando por módulos até os 16, por exemplo, são 10 anos de aprendizado. Na realidade, assim, quem começa com 6, na realidade, para começar tem que estar alfabetizado. Quem começa com 6 anos, 7 anos, ele pode, assim, com 4 anos ele já vai estar bem assim, adiantado, não precisa ser 10 anos não. Assim, o material é bem simples, é uma vez por semana, 2 horas por vez, 1h30 de programação e meia hora de inglês técnico. Ah, tem um inglês associado também, até porque ele é muito utilizado na programação. Ele é base, né, da programação. Uhum. Bom, aí já tem uma outra vantagem, né, porque já pega o inglês no pacote também, mas seria um inglês mais, digamos assim, instrumental, mais voltado para o exercício da programação. Bem técnico, um inglês bem técnico para a programação. Uhum. Bom, vamos explicar na prática como é que funciona isso. Começando lá pelas criancinhas de 6 anos de idade. Vocês têm essa turminha, né, o Code Kids? Certo. É isso. O que é ensinado para essas crianças de 6 anos? Olha, inclusive, assim, é uma coisa bem interessante que elas vão aprender muito da matemática. Elas vão aprender ângulo, elas vão aprender algarismo. E elas vão, quando elas forem aprender isso no ensino fundamental, elas já vão estar sabendo. E a forma que é ensinada é uma forma bem lúdica e bem, assim, engraçada mesmo, sabe? E divertida, né, no caso. Então, as crianças adoram, e eles vão aprender isso, assim, nas primeiras aulas, né? E depois elas começam a aprender a programar os jogos. E a gente utiliza várias ferramentas para isso, para programação de jogos. Como, por exemplo? São várias ferramentas que você usa para você fazer um joguinho. Então, por exemplo, eu quero colocar um bonequinho pulando, então eu vou ter que pensar, quer dizer, ele vai desenvolver um raciocínio lógico, vou pensar como que esse bonequinho vai pular aqui nessa tela.
Então ele tem que colocar vários comandos para aquele bonequinho fazer o que ele quer. Então isso aí ele vai ter, inclusive, assim, aprender a pensar antes de agir. Ele vai aprender a planejar muito mais. Ele vai aprender a ter mais estrutura, até na vida dele. Então, a programação, você pode até ver que tem muita gente que faz programação na universidade, que são todos metódicos, são mais, assim, planejados e tudo. Então, a criança, ela vai ter essa oportunidade na Control Play, bem nova. Olha só que interessante, hein, gente? Isso deve ser bom para sossegar menino também, né? Eles ficam bem, eles amam fazer os jogos deles, né? Eles amam ter a oportunidade de desenvolver uma coisa que eles gostam de fazer. Né? É porque eles já gostam, é um público, uma faixa etária que gosta muito dos jogos em si, gosta de jogar, de brincar. Né? E aí, de repente, ter o outro lado, poder fazer o próprio jogo, é um atrativo, com certeza. Né? E na realidade o jogo é uma desculpa nossa, né? Porque o jogo... se ele aprender a programar jogo, ele vai aprender a programar, a lógica é a mesma, para aprender qualquer outro tipo de sistema para o mercado de trabalho. Uhum. Bom, a gente vai tentar entender tudo isso melhor, né? A gente começou falando aqui das criancinhas menores, mas os alunos que já entram um pouco maiorzinhos, já estão ali na pré-adolescência, por exemplo, o material também é diferenciado. Com certeza, o M1 já é um material mais, assim, diferenciado para a faixa etária de 10 a 15 anos. Uhum. Mas é mais difícil para esse aluno se adaptar a esse tipo de conteúdo ou não? Porque eu acho que criancinha menor aprende sempre muito mais fácil, não? Não, todos eles, assim, não tem diferença do K1 para o M1 a nível de aprendizado, não, porque eles já têm, assim, uma facilidade muito grande com a tecnologia, né? E com material muito simples e fácil de entender, eles pegam de letra. O que é mais interessante é o desenvolvimento deles, desse planejamento, dessa capacidade lógica, que é uma coisa assim fantástica para eles, assim, para o futuro deles mesmo, né? Até para o rendimento escolar, geralmente ajuda muito, porque eles vão, assim, aprender brincando e eles vão ter prazer em aprender. E o que a gente faz, o material didático da Control Play propicia isso. Uhum. Já tem algumas mensagens aqui para você. E daqui a pouquinho eu vou registrar tudo aqui, né? Na verdade, tem até uma aqui que eu acho que é uma proposta de parceria, tá? Então, acho que vai ser bom, viu, Vanessa? Agradecendo, mandando um abraço para o Ken Marques, para a esposa dele também, a Viviane, né? E aí ele sugeriu que vou passar o contato, né? Porque pode ser um novo parceiro, inclusive, para você, né? Ela é coordenadora de uma escola de ensino fundamental. Mais participações? Deixa eu ver aqui a participação do Hélio. Boa tarde, Cecília, sou Hélio Galdino. Vejo com bons olhos os jovens integrados com a tecnologia, isso é maravilhoso. A minha primeira experiência com a tecnologia foi quando em 1969 eu comprei um radinho a pilha. Quando cheguei em casa, minha mãe não deixou eu entrar, porque alegou que aquilo não era coisa de Deus, porque não tinha o fio para ligar na tomada. Que na época acreditava-se que o artista entrava pelo fio de energia para cantar dentro do rádio. Foi preciso chamar o padre para benzer o rádio e só depois disso é que ela aceitou entrar com o rádio em casa. Obrigada, Hélio Galdino, grande abraço para você, está sempre ligado aqui, interagindo com a gente, né, e trazendo histórias interessantes. Né? E é curioso isso, porque tudo que é novo assusta, né? Só que isso não acontece com essa garotada nos dias de hoje, né, Vanessa? Elas encaram as novas tecnologias com uma naturalidade, não tem medo de nada que não tenha fio ou de nada que... Enfim, né? Aqui foi o exemplo citado pelo Hélio Galdino lá atrás, na década de 60, mas a geração de agora é totalmente diferente, né? É verdade, parece que tem até um dedo mágico, né? Que eles põem o dedinho e já resolvem tudo ali, né? Até rapidinho. Não, parece que já nasce mexendo num tablet, né? É muito verdade, comum a gente se deparar com bebês, gente, de 8 meses, passando o dedinho no tablet e já escolhendo o próprio desenho. Isso é assustador. Isso, na realidade, assim, a gente, na Control Play, a gente também dá uma assessoria muito grande com relação aos limites que os pais têm que ter para o uso da tecnologia, porque a gente não acredita que a criança tem que ficar o tempo todo na tecnologia, pelo contrário, ela tem que ter limites, ela tem que, a criança de 8 meses, por exemplo, não é aconselhável tá entrando, assim, então a gente tem toda uma plataforma, assim, da nossa franqueadora mesmo, e vários cursos que a gente também já fez, e que a gente dá assessoria tanto para escolas parceiras, quanto para pais, né, e funcionários de escolas,
e quanto para os nossos alunos também. Mesmo uma criança maiorzinha já, se a gente pegar lá que pode entrar já na Control Play, né, com 6 anos de idade, essa criança, se deixar, ela vai ficar o dia inteiro mexendo em tecnologias, mas não é o ideal, né? Não. A criança tem que ter um limite, ela tem que ter outras atividades, inclusive dentro da Control Play a gente também estimula outras atividades em sala de aula, não é só a tecnologia, a interação entre os alunos também, a gente foca muito nisso, essa parte social também entre os alunos, tem muita coisa que é importante para a criança. A tecnologia, ela é uma ferramenta muito importante, mas ela não pode ser considerada uma coisa que tem que ser o tempo todo, porque senão ela prejudica. Tudo na vida é assim, né? A gente não pode ter nada, nem muito, nem pouco, né? Meio termo é sempre o bom, o melhor, né? Com certeza. Bom, você já explicou, Vanessa, que os alunos lá na faixa de 16 anos, né, por já estarem até no ensino médio, têm uma dinâmica diferente com eles. As aulas são praticamente individualizadas. Os outros são turmas de quantos alunos? São no máximo 12 alunos. No máximo 12. Sim. Uhum. E aí é um monitor, tem mais em sala? Olha, isso depende da sala. Assim, geralmente é um monitor e um assistente. Mas assim, tem sala que com um monitor só já resolve. Isso é muito assim relativo. A gente sempre está avaliando sala por sala. Uhum. E é uma aula teórico-prática, né? Porque mesmo para programação tem a parte teórica também do conteúdo, né? Tem a parte teórica, tem a prática, tem os meninos pulam e eles fazem muita bagunça lá também, assim, mas é uma bagunça saudável, sabe? Que eles se interagem também entre si e desenvolvem jogos e é bem interessante, a criançada adora. Bom, nós já tivemos aqui a manifestação de um ouvinte sugerindo uma parceria. Você disse que a escola chegou para ser parceira de outras escolas também, mas quem quiser, de repente, individualmente matricular o filho é possível, a escola que quiser fazer uma parceria com a escola de vocês também é possível. Sim. Então, são várias as possibilidades. Sim. E como que isso pode ser feito, Vanessa? Por exemplo, algum pai que está ouvindo a gente aqui agora, meu filho já tem ali muita habilidade com tecnologia, eu vou aproveitar então, vou preparar o bichinho para o futuro, né? Vou colocar lá na escola para ele aprender a fazer programação. Como é que esse pai deve proceder? Olha, ele vai na escola, pode ligar, marcar uma aula experimental, a criança vai, faz a aula experimental e a gente passa todos os dados a nível de... A gente está com a promoção agora para matrículas de dezembro, para começar a final de janeiro, assim, bem interessante, sabe? 10% de desconto na mensalidade, mais material didático de graça. Então, a gente está, assim, com promoções agora para matrículas efetuadas em dezembro. Uhum. Porque eu penso o seguinte, a criança, por mais habilidade que ela tenha, ela encara aquilo ali como uma obrigação, muitas vezes. Então, ela tem que ser preparada e tem que saber se ela realmente quer essa atividade. Né? Eu acredito que é o contrário. É o contrário? Nossa, os meus ficam doidos para puxar o pai para ir para lá, sabe? Assim, inclusive, quando eles chegam lá, eles não querem ir embora, não. Viu? Assim, a maioria que a gente está sentindo, porque eles gostam de estar no computador, né? Então eles acham que eles vão jogar. Só que eles chegam lá e eles não jogam, não, mas eles ficam encantados em programar também. E é o que eu te falei, eles vêm com uma expectativa, mas aí depois a gente mostra um outro lado para eles, que eles podem tanto estar desenvolvendo a tecnologia, mas curtindo também aquele contato com a tecnologia. Uhum. Bom, são diferentes os cursos, tem cursos rápidos também, né? Olha, isso só em julho de 2018. Nós iniciamos agora, né? Então a gente não foi autorizado em fazer os cursos rápidos nessas séries, não. Ah, tá. Eles serão propostos já para o semestre, aliás, para o fim do próximo semestre, na verdade, sim, né? Sim, em julho. Agora a gente está só efetuando matrículas para começar no final de janeiro. Uhum. Pois é, aí, já que a gente está falando aqui de programação, vamos lá, tentando fazer até alguns paralelos, né? Quando a gente vai colocar uma criança, ou mesmo um adulto, vai se matricular num curso de idiomas, ele sai do básico e vai até o avançado. Eles são módulos que ele faz, independentemente do tipo de didática, de material pedagógico que é utilizado. Mas ele tem que passar por várias etapas, desde o nível básico até pegar a fluência naquele idioma. Nesse caso, é algo parecido? É o raciocínio lógico, né, da programação. Ele vai desenvolver o raciocínio lógico e a lógica de programação para programar qualquer sistema do mercado de trabalho.
E isso é um desenvolvimento que demanda um tempo também, né? E são ferramentas diferentes, são formas diferentes. Ele vai aprender diferentes, não só programação, mas vai aprender também fazer páginas de web, vai aprender sobre bancos de dados. Ele sai de lá programador, assim, a gente sente assim que o que a gente tem no nosso currículo é o que tem num currículo de uma universidade de nível superior em ciência da computação. Mas a forma de aprender, de ensinar é diferente. Uhum. A gente vai falar mais ainda a respeito deste assunto, né? Essa escola que ensina como alcançar o sucesso aí no mundo digital, né? Ensina robótica, ensina programação. A nossa convidada aqui hoje é a diretora da escola, Vanessa Barbosa de Oliveira. Você, ouvinte, pode participar com a gente ao vivo pelo 32160730 ou pelo WhatsApp com mensagens de texto ou de voz para 984001757. Aposentado e pensionista do INSS, precisou de dinheiro? Faça seu empréstimo